Olá pessoal, nós estamos na nossa série sobre os atributos de Deus e vamos falar agora sobre a onisciência de Deus. Qual é o significado da onisciência de Deus? Nós estamos falando sobre atributos ou sobre as perfeições de Deus, as facetas, as qualidades de Deus, do caráter de Deus, da essência de quem Deus é e as suas ramificações, as suas manifestações gloriosas. Qual é o significado da onisciência de Deus? O significado é que a onisciência significa que Deus sabe tudo. Deus tudo sabe e sabe todas as coisas. Todas as coisas reais e possíveis, sem esforço, igualmente bem, Deus assim o sabe. A.W. Tozer, escreveu certa vez: Deus conhece instantaneamente e sem esforço algum tudo e todas as coisas, todo pensamento e todos os pensamentos são conhecidos pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Todo espírito e todos os espíritos, todo ser e todos os seres, toda a criação e todas as criaturas, toda a pluralidade e todas as pluralidades, toda a lei e todas as leis, todas as relações, todas as causas, todos os pensamentos, todos os mistérios, todos os enigmas, todos os sentimentos, todos os desejos, todos os segredos ocultos, todos os principados e potestades, todas as personalidades, todas as coisas visíveis e invisíveis, no céu e na terra, debaixo da terra, ação, espaço, tempo, vida, morte, bem, mal, céu e inferno. Deus conhece todas as coisas perfeitamente. E Ele não conhece uma coisa melhor do que a outra, mas a tudo igualmente bem. Ok? A tudo igualmente bem. Vou repetir. Como Deus conhece todas as coisas perfeitamente, Ele não conhece uma coisa melhor do que a outra, mas a tudo igualmente bem. Ele nunca descobre nada, nunca se surpreende, nunca se assusta. Deus nunca imagina como será algo, nem busca informações, nem faz perguntas, exceto quando inquire os homens sobre determinado assunto, já sabendo, obviamente, a resposta, para o próprio bem dos homens e para a autorreflexão dos próprios homens. Deus inquire os homens, Deus faz perguntas aos homens para o próprio bem deles, para fazê-los refletir, às vezes, sobre aquilo que estão fazendo. O que as Escrituras falam sobre a onisciência de Deus? Conhecimento de todas as coisas. Deus conhece todas as suas obras desde o início. Nós vemos isso lá relatado em Atos 15, 18. Ele conta o número das estrelas e chama todas pelo seu nome, conforme diz o salmista no Salmo 147, versículo 4. Nosso Senhor demonstra sua onisciência quando declara o que poderia ter acontecido em Tiro e Sidom, lá em Mateus 11, 21. Deus conhece tudo a respeito da nossa vida, mesmo antes do nosso nascimento. Isso é importante, nós lemos, está lá no Salmo 139. É interessante nós sabemos dessa onisciência de Deus. Salmo 139, versículo 16. A Bíblia diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Então nós vemos aqui um Deus que conhece tudo a respeito da nossa vida, mesmo antes do nosso nascimento, conforme nos relata o Salmo 139, versículo 16. Quais são as implicações da onisciência de Deus? A onisciência e a segurança que nós podemos ter com essa onisciência. Nada pode vir à luz na vida de um cristão que surpreenda a Deus ou faça com que ele o expulse de sua presença. Nenhum informante pode nos denunciar, nenhum inimigo pode fazer uma acusação nova contra nós diante dele, nenhum segredo oculto pode ser revelado para expor o nosso passado, nenhuma fraqueza, insuspeita de nosso caráter pode vir à luz para nos afastar de Deus, pois Ele nos conhece completamente, plenamente, antes que nós mesmos o conhecêssemos, e nos chamou para si com o conhecimento total de tudo o que Ele depunha contra nós. Isso é tremendo. Que relação também tem a onisciência com a sensibilidade?
Além da onisciência nos trazer segurança, a onisciência traz sensibilidade. Ou seja, todos os alertas feitos por Deus vêm de um ser onisciente, que sabe todas as coisas. Por isso, deveríamos ser extremamente sensíveis a Ele, à sua voz. Ele não nos alerta apenas com base no que pensa que pode acontecer. Ele sabe de todas as coisas. Outra coisa muito importante é a onisciência e a relação da onisciência com o conforto na vida dos crentes. Quando enfrentamos circunstâncias inexplicáveis da vida, invariavelmente nos refugiamos e encontramos conforto na onisciência de Deus. Ele não só conhece o que realmente aconteceu, mas também o que poderia ter acontecido na nossa vida. Ele sempre sabe o que é o bem e a glória, e o bem e a glória de Deus acabarão resultando na nossa vida dos eventos que não conseguimos entender. Qual é a relação entre onisciência e sobriedade? A sobriedade deveria caracterizar todas as pessoas quando entenderem que deverão apresentar-se diante de Deus, que sabe de todas as coisas, conforme Hebreus 4:13. A Bíblia Sagrada diz: todas as coisas estão patentes e visíveis aos olhos daquele de quem nós vamos ter que prestar conta. Ou seja, a sobriedade deveria caracterizar todas as pessoas quando essas mesmas pessoas entendem que um dia deverão apresentar-se diante de Deus, um Deus que sabe de todas as coisas. Ok? E a santidade de Deus, outra característica importante, outra faceta, outra perfeição tremenda de Deus é a sua santidade. Qual é o significado da santidade dentro do conceito bíblico teológico? Primeiro, significado de santidade. Normalmente, santidade é definida de forma negativa e em relação a um padrão relativo e não absoluto. A santidade, na Bíblia, significa separação de tudo que é comum ou impuro. Vou repetir: santidade é a separação de tudo aquilo que é comum ou impuro. Em relação a Deus, a santidade não significa apenas que Ele está separado de tudo que é impuro e maligno, mas também que Ele é completamente puro e, portanto, distinto de todos os outros e das outras pessoas e seres criados. Uma analogia pode nos ajudar a entender esse conceito de santidade de Deus. O que significa estar são é a ausência de doença na vida de alguém, né? Por isso tem o termo sã doutrina, doutrina saudável, ou ser são de saudável. Significa ausência de doença, mas também é uma infusão positiva de energia. Santidade é a ausência de mal, né? E a presença do bem positivo. Para Deus, a sua santidade é a pureza do seu ser e da sua própria natureza, bem como da sua vontade e atitude. O que as Escrituras falam com relação às perfeições de Deus, com relação à santidade? Santidade, em primeiro lugar, na Bíblia, é um atributo pela qual Deus queria ser especialmente conhecido no tempo do Antigo Testamento. Nós vemos isso em Levíticos 11:44, Juízes 24:19, Salmo 99:3, 5 e 9, Isaías 40:25 e Abacuque 1:12. Nós vemos textos que falam sobre essa santidade como um atributo pela qual Deus queria ser conhecido no Antigo Testamento. Isso também aparece no Novo Testamento, em declarações diretas de Deus, como por exemplo em João 17:11, ali na oração sacerdotal, né, de Cristo, e em 1 Pedro 1:15, que fala que nós temos que ser santos, assim como santo é o nosso Deus. E também em declarações de louvor a Deus, quando, por exemplo, lá em Apocalipse 4:8, na adoração celestial diz: santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, toda a terra se encherá da sua glória. Então, também santidade é vista na figura de Deus como luz. Lá em 1 João 1:5 fala da santidade de Deus como luz aos homens e a toda a criação. Quais são as aplicações da santidade de Deus? A santidade absoluta e inata de Deus significa que os pecadores precisam estar separados deles, a menos que se encontre uma maneira de fazer com que sejam santos.
Essa maneira foi encontrada por intermédio dos méritos de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor e Salvador. Ou seja, uma visão correta da santidade de Deus deve fazer o cristão ficar sensível ao seu pecado. É o que diz Isaías 6,3. Nós vemos naquela visão gloriosa que Isaías teve da glória de Deus em Isaías 6,3. E também em Lucas 5,8 nós vemos essa visão correta da santidade de Deus, que nos faz ficar sensíveis ao nosso próprio pecado, à nossa própria pecaminosidade. Ou seja, a santidade de Deus torna-se o padrão para a nossa vida e para a conduta do cristão, conforme nós aprendemos em 1 João 1,7. Isso deveria pôr fim a discussões, muitas vezes inúteis, no seio da igreja, nos meios cristãos, sobre o que é permitido na vida cristã e o que não é. A conduta adequada pode ser testada com uma simples pergunta: isso é santo? Isso que eu estou fazendo é santo? Sim ou não? E esse é o padrão dos crentes fiéis, dos cristãos fiéis. Mesmo que ele nem sempre viva à altura disso, jamais deve fazer concessões diante das sujeiras desse mundo. Ok? E a simplicidade de Deus. O que a Bíblia diz sobre a simplicidade de Deus? Que é outra perfeição de Deus, outro atributo de Deus, a simplicidade. Qual é o significado da simplicidade de Deus? A simplicidade, o atributo da simplicidade, implica que Deus não é um ser composto, nem tem partes distintas. Isso está relacionado com a sua essência, para que de nenhum modo isso contradiga a revelação da Trindade. Mas que esse atributo também nos lembre de que, quando consideramos Deus um ser triuno, ele não pode ser dividido, nem é composto de muitas partes ou substâncias. Ele é consubstancial. Ou seja, todas as três pessoas da Trindade experimentam a mesma substância, em conjunto, são coeternos e desfrutam da mesma substância, da mesma essência, do mesmo caráter e de todos esses atributos que nós estamos falando. A Escritura afirma, Deus é Espírito. Está lá em João, capítulo 4, 24. Em contraste, por exemplo, os seres humanos são tanto espírito quanto matéria. Matéria, elemento físico. Na encarnação, claro, nosso Senhor Jesus se tornou carne, mas o Deus homem sempre foi apenas espírito. E hoje ele continua sendo homem, nosso representante, nosso advogado junto ao Pai. Mas ele sempre foi espírito, ok? É nesse sentido que nós estamos falando. Quais são as ramificações, implicações de tudo isso? A simplicidade de Deus apoia a sua autoexistência, pois não houve uma causa original que formou um ser composto. Também a simplicidade de Deus assegura-nos de que Deus nunca será outra coisa que não espírito. Ou seja, nunca deixará de ser espírito. Espírito aqui com letra maiúscula. E capacita-nos a adorar a Deus em espírito e em verdade, conforme João capítulo 4. Isto é, não de maneiras materiais, físicas, palpáveis, mas de forma espiritual, em espírito e em verdade. Ok? E logo em seguida nós vamos estar falando sobre os demais atributos de Deus, soberania e os demais atributos que ainda faltam, tá bom? Continue conosco, compartilhe com outras pessoas, faça suas observações abaixo, que a graça e a paz de Deus esteja sobre a sua vida e o seu coração, no nome de Jesus. Amém e amém.